E se você não precisasse esperar pela aposentadoria, nem acumular uma fortuna, nem ganhar na loteria, para viver uma vida de liberdade e descobertas pelo mundo? E se grande mentira da sua rotina fosse "um dia eu vou"? Vagabundem, de Rolf Postes, é um livro sobre viagens, mas não sobre passagens, malas ou roteiros. É sobre uma filosofia de vida que questiona a pressa, o consumo e a espera sem fim. Logo nas primeiras páginas, Postes traz a história de um filme nos anos 80 chamado The Arrival, estrelado por Charlie Sheen. O personagem trabalha numa corretora de investimentos e sonha em viajar de moto pela China. Mas ele diz que fará isso só quando estiver aposentado, velho e com a vida resolvida. Postes provoca: será mesmo necessário esperar décadas para realizar algo tão simples? Quanto dinheiro ele realmente precisaria? E mais importante, quanto tempo ele tem para desperdiçar? Esse livro é o manifesto daqueles que não querem adiar a vida para depois. E neste resumo, você vai conhecer as ideias mais poderosas dessa obra que mudou o rumo de milhares de vidas ao redor do mundo. Seja bem-vindo ao canal. Quem fala com você é o Sagaz. Neste canal, você encontra resumos de livros com temas filosóficos. Se você gosta de livros com esse tema, fique à vontade para se inscrever no canal. Lembrando que este canal não é de opinião. Minhas opiniões ficam no canal Criador Sagaz. Esse canal é de resumos, ou seja, deixei o mais fiel ao autor do livro e resumi os conceitos ao máximo para não ficar tão longo o vídeo. Caso haja materiais complementares dos resumos que faço, deixo à disposição no Substack do canal. E os links, tanto dos materiais quanto dos canais da Hub Sagaz, estão na central de mídia na descrição do vídeo. Voltando para o resumo. Capítulo 1. Declare sua independência. Há uma cena no filme Wall Street, de 1987, que parece passar despercebida por muitos. Nela, o personagem de Charlie Sheen diz à namorada que, se conseguir ganhar bastante dinheiro antes dos 30, vai realizar seu grande sonho: atravessar a China de moto. Rolf Postes, ao relembrar este momento, reage com espanto. Afinal, como ele observa, bastariam 8 meses de trabalho, mesmo como limpador de banheiros, para juntar o suficiente e realizar esse sonho. Ainda assim, a maioria das pessoas aceita como normal a ideia de adiar a vida até ter segurança, tempo ou dinheiro suficiente. O primeiro passo do Vagabundem é um chamado à independência, não política, mas existencial. É o ato de romper com a narrativa dominante de que liberdade é algo que se compra com décadas de sacrifício. É sobre recusar a ideia de que viajar, e por extensão viver com liberdade, seja um privilégio para poucos ou algo que deve ser deixado para a aposentadoria. Postes descreve como a sociedade transforma o estilo de vida em um produto. Viagens passam a ser acessórios, roteiros prontos, experiências encapsuladas. Mas Vagabundem não é isso. É uma escolha de vida, um valor, uma filosofia. Ele cita o paradoxo dos turistas espirituais, pessoas que compram pacotes para mosteiros no Tibete, buscando uma vida simples, e que, ao fazerem isso, tornam o próprio simples em mais um item de consumo. Ao contrário, o verdadeiro Vagabundem envolve tempo, intenção e desapego. Não é uma fuga do mundo, é uma maneira radical de vivê-lo com os próprios pés no chão. Capítulo 2. Conquiste sua liberdade. Para iniciar a jornada, não basta uma passagem, é preciso uma mudança interna. E segundo Postes, essa transformação começa antes mesmo da viagem. Ele conta uma antiga história dos padres do deserto, monges cristãos do Egito, cerca de 1700 anos atrás. 2 deles, Theodore e Lucius, tinham um desejo ardente de explorar o mundo, mas viviam sob votos de contemplação. Então, para domar esse desejo, faziam uma promessa eterna: vamos partir no próximo verão. Quando o verão chegava, melhor no inverno, e assim, passaram 50 anos sem sair do lugar. Essa história serve de espelho para milhões de pessoas hoje.
Nunca fizemos voto algum, mas mesmo assim nos comportamos como monges enclausurados, sempre adiando a vida para depois. Vagabundem começa quando você para de empurrar os sonhos para a estação seguinte. Não é preciso ter a viagem marcada. Começa com um gesto simples. Olhar um mapa com entusiasmo, guardar um pouco do salário, abrir mão de excessos. Começa quando você abandona as desculpas e assume o controle da sua narrativa. Potts enfatiza que isso exige coragem, não apenas para sair do país, mas para abandonar certezas, porque o conforto, como ele escreve, é viciante, e muitas pessoas preferem a frustração segura à liberdade incerta. Ele reforça: vagabundem não é um modismo, não é um símbolo de status alternativo, não é uma crítica social embalada em mochila, é um ato profundamente pessoal, que demanda realinhamento de valores, e mais do que tudo, uma disposição verdadeira para descobrir o mundo e a si mesmo. Capítulo 3 mantenha simples a vida que cabe numa mochila. Rolf Potts começa esse capítulo com uma tese simples, mas transformadora. Viajar leve não é apenas uma escolha prática, é uma filosofia de vida. Ao longo do texto, ele denuncia o apego moderno ao consumo. Mostra como nossas casas estão abarrotadas de tralhas que prometem conforto, mas criam peso. E mais do que isso, mostram uma mentalidade de compensação, em que acumulamos objetos como substitutos de experiências que nunca vivemos de fato. Potts observa que a maioria das pessoas diz querer liberdade, mas vive com medo de abrir mão do excesso que as aprisiona. A mochila não é apenas o que você leva na estrada, ela é um reflexo direto da sua mente. Quanto mais leve a mochila, mais livre você estará para viver o presente. Ele compartilha histórias de viajantes que, ao perceberem que haviam empacotado suas inseguranças junto às roupas, decidiram abandonar metade da bagagem no meio do caminho. E com isso, sentiram algo raro: alívio. Não só físico, mas existencial. Cita também o exemplo de John Muir, naturalista e pioneiro do pensamento minimalista, que dizia que a melhor forma de se preparar para uma viagem era jogar um pouco de chá e pão dentro de um saco velho e pular a cerca do quintal. Mas não é apenas sobre o que deixar de lado, é também sobre o que ganhar em troca: clareza, espaço mental, energia e conexão com o que realmente importa. Potts alerta: quanto mais coisas você carrega, mais precisa proteger. E quanto mais protege, menos disponível está para se deixar surpreender pela estrada. A simplicidade no vagabundem é uma forma de resistência, um antídoto contra o marketing da escassez e a ilusão do conforto. Viajar com pouco não é sinal de pobreza, é sinal de abundância interior. Não existe experiência enriquecedora que dependa do excesso. Quanto mais leve você for, mais longe poderá ir. Capítulo 4. Aprenda, continue aprendendo. Vagabundem não é apenas se deslocar fisicamente, é também uma jornada intelectual. Neste capítulo, Rolf Potts nos convida a abandonar a postura de turistas e adotar o olhar de estudantes. Estudantes não apenas de história ou cultura, mas da própria vida, em sua forma mais imprevisível e autêntica. Ao planejar uma viagem longa, é natural buscar segurança por meio de informações, mapas, guias, blogs, fóruns. Tudo isso pode ser útil, mas Potts alerta: nenhum preparo teórico substitui o aprendizado que só acontece na vivência. A verdadeira lição da estrada é aprender a aprender. Ele menciona o exemplo de Bayard Taylor, um dos primeiros americanos a viajar à Europa com poucos recursos no século XIX. Taylor, que dormia em celeiros e comia nos mercados, ficou perplexo ao ver colegas de viagem que seguiam apenas roteiros e guias, sem levantar os olhos para enxergar o que havia de verdade diante deles. Aprender no vagabundem é desaprender automatismos, a pressa, a distração, a obsessão por produtividade. É perceber que o mundo não é um parque temático de experiências feito para ser consumido, e sim um campo aberto onde a curiosidade é a sua melhor bússola.
A preparação nesse sentido é uma atitude mental. Não importa quanto pesquisa você faz, o que realmente importa é a sua disposição para observar, escutar, errar, se adaptar e recomeçar. Potts defende que uma das formas mais puras de educação é justamente aquela que se dá fora da sala de aula, nos encontros inesperados com pessoas comuns em lugares inusitados. E mesmo que você tenha pouco tempo ou não consiga sair de onde está por enquanto, o autor reforça: o aprendizado do vagabundem começa antes da viagem, começa no instante em que você aceita a ideia de que não sabe tudo e que isso é uma bênção. Capítulo 5. Não imponha limites. Para muitos, viajar é algo que acontece em compartimentos. Uma semana de férias no ano, um pacote com roteiro fixo ou aquele ano sabático adiado indefinidamente. Mas Rolf Potts propõe algo diferente. Neste capítulo, ele desafia a mentalidade que condiciona a experiência de viagem à comodidade e ao controle, e oferece, em troca, uma visão de mundo mais ampla, rica e viva. Logo de início, Potts resgata uma imagem budista poderosa, a de que vivemos como filhotes dentro de um ovo. Tudo o que conhecemos são as paredes desta casca, nossas rotinas, certezas, costumes. Para conhecer o mundo real, precisamos quebrar essa barreira. Não com um grande gesto épico, mas com o simples ato de sair de casa com curiosidade e coragem. Essa transição, claro, não vem sem receios. No início, tudo parece estranho. Pegar um ônibus, pedir comida, entender as regras locais, mas o desconforto inicial logo dá lugar a uma forma de encantamento. De repente, até os gestos mais banais, como atravessar uma rua ou comprar frutas, se tornam pequenas aventuras. A vida volta a ter sabor, cheiro e som. Potts relembra sua própria experiência. Quando começou sua jornada na Tailândia, sentiu uma ansiedade esmagadora. Poderia estar em Paris, no Marrocos ou em Bali. Então, por que escolheu aquele lugar? Mas logo percebeu que esse incômodo vinha de um desejo impossível: estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O segredo, ele concluiu, estava em parar de pensar no mundo como uma lista de lugares a completar, e, em vez disso, mergulhar profundamente no presente. Ele também destaca que para o verdadeiro vagabundem não existe destino certo. Cada escolha traz consigo limitações, mas também revelações únicas. Ao desistir do controle absoluto, o viajante se abre para o improviso, a surpresa e o aprendizado. Mais do que um guia prático, este capítulo é um convite à maturidade da viagem. Potts mostra que o maior luxo da vida não é o conforto, mas a capacidade de experimentar o mundo sem filtros, expectativas ou limitações autoimpostas. Como os aborígenes australianos que praticam walkabout, uma caminhada sem destino, feita quando é preciso reencontrar a si mesmo, o viajante que abandona os limites também inicia um rito de passagem silencioso. E nesse processo, não é raro que ele descubra não apenas o mundo, mas partes esquecidas ou inéditas de si mesmo. Capítulo 6. Conheça seus vizinhos. Viajar não é apenas atravessar fronteiras geográficas, é cruzar barreiras culturais, emocionais e até espirituais. E neste capítulo, Rolf Potts nos lembra que a experiência de vagabundem só se torna real quando deixamos de ser meros espectadores e passamos a ser participantes da vida local. Ele parte de uma provocação. Será que estamos de fato viajando ou apenas carregando nossas bolhas culturais para lugares diferentes? Para responder a isso, Potts nos conduz por histórias e reflexões sobre a importância do contato humano genuíno. O verdadeiro viajante não se contenta em tirar fotos dos moradores locais. Ele se senta ao lado deles, aprende palavras no idioma nativo, observa os gestos, come o que lhe é oferecido e escuta sem pressa. Ele não se esconde atrás do inglês fluente, nem usa guias como escudos. E para Potts, essa abertura começa com o reconhecimento de que somos nós mesmos estrangeiros. Não temos o direito de exigir conforto cultural,
Pelo contrário, é justamente o desconforto inicial que permite o crescimento. O autor compartilha experiências marcantes, como a conversa com um dono de padaria na Jordânia, que o convidou para um chá após perceber sua curiosidade. Ou o momento em que, mesmo sem saber o idioma, ele passou horas em silêncio com pescadores na costa do Vietnã, trocando apenas gestos e sorrisos. Essas interações não estavam no roteiro e, por isso, se tornaram inesquecíveis. Potts também nos alerta para uma armadilha comum: o excesso de conexão digital. Estar online o tempo todo, procurando Wi-Fi em vez de rostos, é uma forma moderna de isolamento. Ele sugere limitar o uso da internet, evitando que o viajante transforme sua jornada em uma réplica da vida que deixou para trás. A presença física, emocional, humana é o verdadeiro passaporte para viver o mundo de maneira autêntica. No fim das contas, este capítulo não é sobre sociabilidade. É sobre humildade, sobre a disposição de aprender com quem pensa diferente, vive diferente e crê de forma distinta. E talvez, ao fazer isso, perceber que não estamos tão distantes assim. Capítulo 7. Entre no espírito da aventura. Se existe uma virtude central no Vagabundem, é a disposição para o inesperado. Para Rolf Potts, a aventura não é algo que se planeja milimetricamente, como uma excursão de catálogo. Ela é o que acontece quando você se permite sair do roteiro e, muitas vezes, quando as coisas dão errado. A viagem, nesse sentido, não é uma linha reta, é um processo orgânico, com desvios, encontros, desafios e recompensas que nenhum mapa pode prever. Potts relembra o momento em que, ao viajar pela Ásia, enfrentou a tensão de escolher entre destinos completamente diferentes. Paris, Tóquio, Beirute, Bali, todos a um bilhete de distância. O problema não era a falta de opção, mas o excesso. Ele percebeu que o verdadeiro dilema não era qual lugar visitar, mas a ansiedade de querer viver todas as possibilidades ao mesmo tempo. Com o tempo, ele aprendeu a soltar essa compulsão, abriu mão do medo de perder algo melhor e decidiu viver o presente com mais atenção. Foi assim que uma viagem de 1 ano pela Ásia transformou em uma jornada de 30 meses, rica em encontros, erros e aprendizados. Para ilustrar essa mentalidade, Potts invoca o conceito de Walkabout dos aborígenes australianos. Trata-se de um ritual em que a pessoa deixa para trás a vida cotidiana e caminha sem destino, até reencontrar a si mesmo. Não há um objetivo concreto, o sentido está no próprio ato de andar. A aventura, então, não é só uma travessia geográfica, é uma prática de transformação. É nesse caminho incerto que você abandona velhos hábitos, preconceitos e medos, e reencontra partes de si que estavam esquecidas ou adormecidas. Rolf alerta: se em algum momento tudo começar a parecer repetitivo, se as cidades se confundirem, os dias se tornarem iguais, esse é o sinal de que algo precisa mudar. Talvez você precise ir para o campo, ou sair da natureza e redescobrir a energia das metrópoles. Talvez precise de novos amigos, ou de solidão, de uma nova língua, de um novo erro. Você pode fazer uma aula de mergulho, alugar um caiaque, participar de uma excursão cafona só para ver como turistas normais enxergam o mundo. O importante é não cair no piloto automático, mesmo na estrada. A lição central do capítulo é: a estrada ensina quem está disposto a errar. A verdadeira aventura não vem com garantia, mas ela sempre recompensa quem tem coragem de seguir, mesmo sem saber exatamente para onde está indo. Capítulo 8. As pessoas são o verdadeiro destino. Rolf Potts afirma com todas as letras: viajar não é só sobre paisagens ou monumentos, é sobre gente. O verdadeiro coração do Vagabundem pulsa nos encontros que temos ao longo da estrada. E isso é mais raro do que parece. A maioria dos turistas circula em bolhas, cercando-se de outros turistas. Passam pelos destinos como se fossem vitrines, tiram fotos, visitam pontos famosos, mas mal trocam palavras com quem realmente vive ali. Já o Vagabundem, por outro lado, busca o contato humano genuíno. Ele está interessado em conversar com o vendedor da esquina, o motorista do ônibus local, o senhor que
que convida para o chá sem nenhuma razão aparente. Potts reforça que esse tipo de conexão exige escuta, humildade e atenção. E diz: aprender a ouvir é uma habilidade mais valiosa que você pode levar na mala. O viajante, de longo prazo, não impõe suas ideias. Ele observa, pergunta e aprende. Não é à toa que muitos dos momentos mais marcantes de uma jornada acontecem ao acaso. Uma troca de olhares, uma conversa interrompida por risadas, um jantar oferecido por um estranho. Ele compartilha o caso de um amigo que estava no Vietnã, em um vilarejo onde ninguém falava inglês. A comunicação então aconteceu por gestos, expressões e comida compartilhada. Sem palavras, mas com muito significado. Foi ali, sem entender uma só frase, que aquele viajante disse ter aprendido mais sobre a humanidade do que em anos de faculdade. A mensagem de Potts é: se você quer de fato entender um lugar, escute quem vive nele. Não se limite à arquitetura ou aos guias turísticos. Abra espaço para o improviso, para o inesperado, porque no fim das contas são os rostos, os sotaques e os gestos que vão continuar com você, muito depois de a viagem ter acabado. Capítulo 9. A solidão faz parte da jornada e também é um presente. Ao longo de uma viagem longa e solitária, há um companheiro inevitável que cedo ou tarde se senta ao seu lado: o silêncio. Rolf Potts dedica este capítulo a um tema que poucos livros de viagem abordam de forma honesta: o peso e o valor da solidão. Ele não a romantiza, mas a apresenta como um elemento inevitável e muitas vezes transformador do processo de vagabundem. Logo de início, ele reconhece: há momentos em que a estrada se torna entediante. Há dias em que o viajante se sente deslocado, sem rumo, ou energia para mais uma troca de hostel, mais uma conversa com estranhos ou mais um prato de comida exótica. São nesses momentos que o vagabundem revela sua verdadeira proposta. Não a de entreter, mas a de provocar introspecção. A solidão, segundo Potts, atua como um espelho. Ela obriga o viajante a encarar a si mesmo, sem distrações, sem rotinas conhecidas ou desculpas. E para muitos, é aí que começa a real transformação. Não é incomum que o que parecia tristeza seja, na verdade, um convite ao autoconhecimento. O autor compartilha experiências de viajante que passaram por períodos difíceis, noites mal dormidas em lugares inóspitos, falta de conexão emocional com os destinos, saudade de casa. Mas também mostra que foi nesses momentos de recolhimento que muitos entenderam o que buscavam de verdade ao partir. A ideia central não é que o isolamento seja um objetivo da viagem, mas sim um elemento natural que precisa ser vivido com abertura. Potts escreve que o mundo, com todos os idiomas, paisagens e culturas, não é feito apenas para ser admirado. É feito para que nos vejamos melhor nele. E às vezes, para nos vermos melhor, é preciso que estejamos sozinhos. Nesse contexto, a solidão deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta. Não uma que escolhe deliberadamente, mas uma que, ao surgir, pode ser acolhida com gratidão, pois ela permite que o maior encontro da viagem não seja com um local exótico, mas com partes esquecidas de nós mesmos. Capítulo 10. Deixe seu espírito crescer. Rolf Potts encerra o livro com um convite que ultrapassa a prática da viagem: cultivar um espírito que permaneça vivo mesmo depois do retorno. Vagabundem, nesse estágio, torna-se menos sobre deslocamento geográfico e mais sobre continuidade interior. Uma forma de estar no mundo com olhos despertos e mente aberta. Ele abre o capítulo com uma história dos antigos monges do Egito egípcio, em especial John, o anão. Insatisfeito com a vida dura do mosteiro, John decide abandonar tudo para buscar uma existência como os anjos, sem trabalho e com comunhão direta com Deus. Mas após poucos dias no deserto, faminto e desorientado, ele retorna e bate à porta do monastério. O abade, com ironia, lhe responde: John agora é um anjo, não vive mais entre os homens. Na manhã seguinte, ao ver John encolhido na soleira, diz: parece que você ainda é homem e que deve voltar a trabalhar para viver. A história é simbólica. Potts quer nos mostrar que liberdade espiritual
não é ausência de esforço, mas fruto da presença consciente no mundo. Muitos viajantes modernos, segundo ele, cometem o mesmo erro de John. Confundem o exotismo com iluminação e se tornam caricaturas de que pretendem encontrar. Procuram mestres, gurus, retiros místicos, mas evitam a realidade crua e cotidiana que de fato ensina. Poaches denuncia essa busca superficial por transcendência como uma fuga disfarçada de busca. O verdadeiro crescimento espiritual para ele não vem de paisagens exóticas ou retiros zen, mas da experiência genuína, desconfortável e real de se colocar vulnerável no mundo. A estrada ensina sim, mas ensina aqueles que estão dispostos a ser ensinados. Por isso, ele recomenda uma mudança de postura, mais escuta, mais paciência, mais disposição para observar o que está diante de nós, sem filtros de romantismo, nem urgência de aprender lições. Viajar nesse sentido não é sobre fugir da vida, mas sobre vivê-la mais plenamente. A liberdade para Poaches é menos um destino e mais uma postura contínua diante da existência. E é isso que ele nos convida a levar para casa, mesmo depois de pendurar a mochila. Capítulo 11. Conclusão. Liberdade não é um destino, é um estilo de vida. A pergunta final que Vagabundem deixa no ar não é sobre para onde você vai, mas sobre como você escolhe viver. Ao longo do livro, Rolf Poaches desconstrói o mito de que liberdade é algo que conquista um dia, após longos anos de labuta. Para ele, a liberdade está disponível agora e começa com a maneira como você enxerga o tempo. Vivemos em uma sociedade que glorifica o acúmulo, mas negligencia o tempo. Trabalhamos para comprar coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que nem conhecemos, enquanto adiamos experiências que realmente importam. O autor propõe um caminho alternativo: simplificar a vida, resgatar o controle do tempo e abrir espaço para o imprevisível. Não como fuga, mas como reencontro com o essencial. Viajar não é um luxo, é um modo de lembrar quem você é. A verdadeira lição de Vagabundem não está em passagens baratas ou mochilas leves, mas na escolha consciente de viver com intenção. A viagem, no fim das contas, não é apenas sobre o mundo lá fora. É sobre mudar por dentro, sobre questionar o piloto automático, o script da sociedade e medos que nos paralisam. E quando você volta, percebe que não há mais volta. A mente que se abriu para novos horizontes nunca mais se adapta ao conformismo. Você pode até morar na mesma cidade, fazer o mesmo trajeto, encontrar os mesmos rostos, mas agora você carrega outro mapa, um que não depende de fronteiras. É o mapa da presença, da escuta, do desapego. É a liberdade de perceber que cada momento é um território novo e que viver, como viajar, é uma arte que exige coragem e atenção. Então esse foi um resumo do canal Filósofo Sagaz. Eu estarei trazendo outros resumos com conceitos filosóficos neste canal. Lembrando que o link do livro estará na descrição do vídeo. Fique à vontade de clicar para comprá-lo. Relembrando que materiais complementares estão no Substack do canal e você encontra esse link na descrição do vídeo na central de mídias do canal. Inclusive lá, você pode acessar o grupo do Telegram e ficar por dentro de todos os vídeos da Hub Sagaz. Te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.